Minha cunhada agrediu minha filha enquanto eu estava viajando até descobrir quem é o dono da empresa onde ela trabalha. Sou Mariana, e preciso contar sobre o dia em que descobri que a pessoa em quem mais confiava para a segurança da minha filha estava sistematicamente destruindo seu senso de segurança e autoestima. 2 anos atrás, eu pensava entender as pessoas na minha vida. Minha cunhada Brenda sempre foi condescendente sobre minha situação profissional, constantemente me lembrando que consultoria freelance não era emprego de verdade como sua posição corporativa. Ela não fazia ideia de que sua atitude desdenhosa em relação à minha carreira se tornaria o menor de seus problemas. Eu estava em Barcelona fechando um negócio quando minha vizinha idosa, Senhora Machado, me enviou um vídeo que mudou tudo. A mensagem dizia simplesmente: "Você precisa ver o que está acontecendo com sua babá." A filmagem estava trêmula, claramente gravada através da janela da cozinha dela, mas o áudio era devastador. Vi minha filha Sofia, de 10 anos, se encolher no nosso quintal enquanto Brenda gritava sobre o suco derramado nos móveis do pátio. O tapa veio sem aviso, fazendo Sofia cambalear para trás com uma marca vermelha florescendo em sua bochecha. "Sua mãe patética não está aqui para te proteger agora." A voz de Brenda chegava claramente através da gravação. "Talvez da próxima vez você seja mais cuidadosa, quando adultos estão conversando." Outro tapa depois, um empurrão que mandou Sofia tropeçando na grama. A voz pequena da minha filha implorando: "Me desculpa, tia Brenda. Por favor, pare." Fez minhas mãos tremerem violentamente. O que Brenda disse em seguida fez minha visão turvar de raiva. "Não ouse contar para sua mamãe sobre isso. Ela está ocupada demais brincando de empresária para se importar mesmo. Além disso, quem vai acreditar numa pirralha desajeitada em vez de uma profissional como eu?" O vídeo terminou com Brenda arrastando Sofia para dentro pelo braço. Sentei naquele quarto de hotel em Barcelona, cercada pelo sucesso que construí em segredo, e percebi que minha cunhada não fazia ideia de que acabara de cometer o maior erro da vida dela. Veja bem, havia algo que Brenda não sabia sobre sua cunhada consultora lutando para sobreviver. Eu não estava apenas fazendo consultoria em projetos pequenos. Eu era a fundadora e perspectiva da Visão Estratégica, a mesma empresa onde ela trabalhava como coordenadora de projetos de nível médio, ganhando seu salário e se gabando do seu trabalho corporativo e importante em cada reunião de família. Mantive minha identidade como CEO em segredo da família do meu falecido marido por 8 anos, preferindo a liberdade que o anonimato proporcionava. Deixe-os pensar que eu mal conseguia pagar as contas enquanto eu, discretamente, construía uma operação de 15 milhões. Era mais fácil do que lidar com pedidos repentinos de dinheiro ou tentativas de reivindicar crédito pelo meu sucesso. A ironia era quase poética toda vez que Brenda foi condescendente comigo sobre meus projetinhos freelance. Ela estava, na verdade, falando com a pessoa que assinava seus contra-cheques. Toda vez que ela se gabou de suas conquistas corporativas nos jantares de família, ela estava descrevendo o trabalho feito para uma empresa que construí do nada na minha garagem, 8 anos antes. Mas agora eu entendia que meu sigilo havia colocado minha filha em perigo. Brenda se sentia livre para abusar de Sofia precisamente porque acreditava que não haveria consequências significativas. Ela me via como uma mãe solteira, sem poder, dependente da caridade da família para cuidar de crianças. Alguém que não podia se dar ao luxo de fazer ondas ou desafiar sua autoridade. O cálculo era simples na mente dela. Eu precisava mais da ajuda dela do que ela precisava tratar minha filha com decência humana básica. Ela acreditava que detinha todo o poder em nosso relacionamento, que sua posição como profissional corporativa de sucesso lhe dava autoridade sobre mim e minha filha. Ela estava prestes a aprender quão catastroficamente erradas eram essas suposições. Liguei para minha assistente Cecília imediatamente. "Cancele tudo. Preciso do jato corporativo pronto para decolagem em 2 horas." "Mas Mariana, a reunião com Hartman amanhã é crucial para a aquisição." "Alguém machucou minha filha?" "Todo o resto pode esperar." A compreensão na voz dela foi imediata. "Vou fazer o piloto registrar o plano de voo decolagem em 90 minutos durante o voo de volta para São Paulo." Comecei a fazer ligações para reunir a equipe de profissionais que precisaria para lidar com essa situação adequadamente. Esta não seria uma simples confrontação familiar ou um surto emocional. Esta seria uma resposta cuidadosamente orquestrada, projetada para garantir total responsabilização, enquanto protegia Sofia de traumas adicionais. Primeiro liguei para Viviane, a advogada que cuidou do meu divórcio, e todos os assuntos legais corporativos importantes. Patrícia era conhecida em toda a comunidade legal de São Paulo como alguém que podia lidar com casos sensíveis com discrição, enquanto buscava máxima responsabilização para seus clientes. "Viviane, preciso de seu conselho imediato sobre documentar abuso infantil. Tenho evidências em vídeo, mas quero ter certeza de que vou lidar com isso através dos canais legais adequados. Me envie tudo o que você tem. Vou revisar hoje à noite e ter uma estratégia pronta pela manhã." Em seguida, contatei a doutora Cecília, uma psicóloga infantil especializada em casos de abuso e avaliação forense. A doutora Cecília foi recomendada por outros colegas, e os que enfrentaram crises familiares e sua reputação por avaliações gentis mais minuciosas era exatamente o que Sofia precisaria. "Doutora Cecília, preciso de alguém para avaliar minha filha e fornecer documentação profissional de trauma psicológico por abuso. O perpetrador é um membro da família, então isso precisa ser tratado com cuidado particular."
Posso ver você e sua filha amanhã de manhã. Traga qualquer evidência que tenha e farei uma avaliação completa que se sustentará em tribunal se necessário. Meu chefe de segurança, Ricardo, foi minha próxima ligação. Ricardo estava com perspectiva digital há 4 anos cuidando de tudo, desde investigações de espionagem corporativa até proteção executiva. Seu histórico como ex-agente do FBI o tornava inestimável para situações que exigiam tanto discrição quanto minuciosidade. Ricardo, preciso de uma investigação completa de antecedentes sobre Brenda ID, funcionária 4007-39. Quero saber se houve incidentes anteriores envolvendo crianças. Quaisquer queixas ou preocupações que não foram adequadamente escaladas. Qualquer coisa que possa indicar um padrão de comportamento. Quão profundo você quer que eu vá até o fim? Isso envolve minha filha e precisa entender exatamente com quem estamos lidando. 24 horas depois que estava de volta a São Paulo. Mas Brenda não sabia disso. Mantive a ilusão de que ainda estava na Alemanha. Até mesmo fazendo Cecília a enviar e-mails cuidadosamente cronometrados do meu número europeu para manter o engano. O valor estratégico desse engano era significativo. Se Brenda acreditasse que havia se safado do abuso, ela poderia se tornar descuidada e revelar mais sobre seu verdadeiro caráter. Se ela pensasse que eu ainda estava a milhares de quilômetros de distância, não teria tempo para preparar desculpas ou treinar Olive em novas mentiras para contar. Quando busquei Olive na escola naquela tarde, meu coração se partiu, vendo a forma cuidadosa como ela se movia, a nova hesitação em sua personalidade normalmente brilhante. Ela continuava me olhando como se esperasse punição, se encolhendo ligeiramente quando estendi a mão para apertar seu cinto de segurança. Como foi seu tempo com a tia Brenda, querida? Foi bom, mamãe. As palavras vieram rápido demais. Ensaiadas. Assistimos filmes e ela fez jantar e jogamos jogos. Vocês se divertiram juntas? Uma pausa que durou tempo demais. Sim, ela é muito legal comigo. Ela cuida bem de mim quando você está trabalhando. Essa formulação cuidadosa me disse tudo. Minha filha confiante e tagarela havia sido aterrorizada para proteger seu agressor. A forma como ela enfatizou legal e cuida bem sugeria que eram frases que ela foi treinada para usar. Me conte sobre os jogos que vocês jogaram. Jogamos jogos quietos, tipo ficar sentada e não fazer barulho. Ela disse que era importante eu aprender como ficar quieta quando adultos estão pensando em coisas importantes. A forma inocente como ela descreveu o que era claramente tortura psicológica fez meu sangue gelar. Brenda não havia apenas sido fisicamente abusiva. Ela havia estado treinando minha filha para ser silenciosa e submissa, condicionando-a a aceitar qualquer tratamento que adultos escolhessem aplicar. Naquela noite, marquei uma reunião com Viviane em seu escritório em casa. Ela havia revisado o vídeo da senhora Machado e estava pronta, com uma estratégia legal, abrangente. Mariana, este é um caso claro de abuso infantil. A evidência em vídeo é esmagadora. E pelo que você descreveu sobre as mudanças comportamentais da sua filha, estamos olhando para a manipulação psicológica sistemática, além de agressão física. Qual é a nossa abordagem mais forte? Registramos acusações criminais imediatamente. A evidência em vídeo fala por si só, e com a avaliação psicológica adequada de Sofia, podemos demonstrar o escopo completo do abuso. Também recomendo prosseguir através do departamento de RH da sua empresa, já que Brenda é sua funcionária, e esse comportamento reflete na reputação da visão digital. Sofia terá que testemunhar possivelmente, mas a avaliação da doutora Cecília e a evidência em vídeo são tão fortes que o promotor pode conseguir um acordo de confissão sem submetê-la a um julgamento. A maioria dos advogados de defesa não vai querer enfrentar um júri quando a filmagem de seu cliente batendo em uma criança. Na manhã seguinte, a avaliação da doutora Cecília foi minuciosa, mas gentil. Ela se encontrou com Sofia em um escritório confortável, projetado para deixar crianças à vontade, com brinquedos e materiais de arte disponíveis para ajudar a facilitar a comunicação. Após 2 horas, a doutora Cecília me forneceu descobertas preliminares que eram mais perturbadoras do que eu havia antecipado. Sua filha mostra sinais clássicos de ser treinada para esconder abuso. A doutora Cecília explicou a linguagem cuidadosa, as respostas protetivas sobre seu agressor, a nova ansiedade em torno de figuras de autoridade adultas, mas também a evidência de manipulação psicológica sistemática, projetada para fazê-la duvidar de suas próprias percepções e valor. O que você quer dizer? Ela foi repetidamente informada de que a desajeitada problemática é um fardo para você. Ela foi convencida de que seus comportamentos normais de crianças são problemáticos e que ela precisa de alguém como Brenda para consertar sua personalidade. Esse tipo de abuso psicológico pode ser mais danoso que violência física, porque ataca o senso fundamental de identidade da criança. O relatório da doutora Cecília revelaria mais tarde que Brenda havia estado usando técnicas de manipulação sofisticadas, tipicamente vistas em situações de violência doméstica. Ela havia isolado Sofia emocionalmente convencida de que era fundamentalmente defeituosa e se posicionado como a única pessoa disposta a ajudar a corrigir esses supostos defeitos. O boletim de ocorrência foi registrado quinta-feira de manhã. Detetive Barbosa, que se especializava em crimes contra crianças, revisou a evidência em vídeo da senhora Machado, junto com a avaliação psicológica da doutora Cecília. Senhora Mariana, este é um dos casos mais claros de abuso infantil que já vi.
A documentação em vídeo é excelente, e a avaliação da doutora Cecília mostra clara evidência de manipulação, psicologia e sistemática. Estaremos registrando acusações por abuso infantil, colocação em perigo e intimidação criminal. Quanto tempo até uma prisão vamos querer obter uma declaração formal da sua filha primeiro? Mas, dada a força da evidência, espero que tenhamos um mandado dentro de 48 horas. Sexta-feira de manhã entrei na sede da Visão Digital pela primeira vez desde descobrir o abuso. Minha chefe de RH, Amanda, estava esperando no meu escritório com um arquivo grosso, contendo os resultados da investigação de Ricardo sobre os antecedentes de Brenda Mariana. O que Ricardo encontrou é profundamente perturbador. Amanda disse a padrões de comportamento preocupante, voltando anos, mas eles nunca foram adequadamente documentados ou escalados. Me mostre tudo. O arquivo revelou um histórico preocupante que nossas verificações de antecedentes padrão haviam perdido 3 queixas separadas de colegas sobre o comportamento de Brenda em relação aos filhos da equipe de limpeza quando ocasionalmente vinham ao escritório. Ela havia sido repetidamente dura com eles, fazendo-os ficar em cantos por infrações menores e falando com eles de formas que faziam outros funcionários se sentirem desconfortáveis. Por que isso não foi escalado? As queixas foram registradas como conflitos de personalidade ou diferenças de estilo de comunicação, em vez de preocupações potenciais de abuso. As crianças envolvidas eram de famílias que não falavam inglês como primeira língua e seus pais não se sentiam confortáveis em resistir contra alguém que viam como tendo autoridade. Também havia um incidente preocupante na festa de Natal da empresa 2 anos antes. Vários funcionários e eu já haviam testemunhado Brenda agarrando o filho de 7 anos de um colega pelo braço e arrastando-o para longe da mesa do buffet porque ele havia derramado um pouco de ponche. A criança havia ficado com hematomas, mas os pais não registraram uma queixa, porque temiam que isso pudesse afetar a segurança no emprego do funcionário. Ricardo também encontrou outra coisa. Amanda continuou o emprego anterior de Brenda, na maior terminou abruptamente após queixas de pais sobre seus métodos de disciplina severos, quando ela se ofereceu como voluntária para o dia. Traga seu filho ao trabalho deles. Ela nunca foi formalmente acusada, mas a empresa pediu para ela se demitir em vez de enfrentar uma investigação interna. O padrão era claro. Brenda havia estado mirando crianças vulneráveis por anos, usando sua posição de autoridade para infligir abuso físico e psicológico, enquanto escolhia vítimas cujas famílias eram improváveis ou incapazes de lutar de volta efetivamente. Minha filha não havia sido sua primeira vítima. Ela havia apenas sido seu maior erro. Agende uma reunião de demissão para segunda-feira de manhã, disse a Amanda. Certifique-se de que nossa equipe legal esteja presente e tenha segurança pronta para escoltá-la para fora do prédio naquele fim de semana. Me concentrei inteiramente em Sofia. Passamos tempo juntas conversando sobre o que havia acontecido e comecei o processo delicado de ajudá-la a entender que ela nunca teria que ficar sozinha com Brenda novamente. Estou em apuros por não ter te contado antes? Ela perguntou durante uma de nossas conversas. Não, querida. Você não está em apuros. Adultos devem proteger crianças, não machucá-las. Quando um adulto te machuca e te diz para manter segredo, isso nunca é sua culpa. Ela disse que você não acreditaria em mim porque ela era uma adulta e eu era só uma criança. Eu sempre vou acreditar em você quando me disser que alguém te machucou sempre. Ela também disse. Sofia pausou, olhando para baixo para suas mãos. Ela disse que se eu te contasse, você poderia decidir que eu era muito problema e me mandar morar com estranhos como crianças em programas de VD. A crueldade calculada dessa mentira me deixou fisicamente doente. Brenda havia usado como arma o maior medo da minha filha perder seu único pai restante para garantir seu silêncio sobre o abuso. Sofia, olhe para mim. Esperei até ela encontrar meus olhos. Não há nada que você poderia fazer. Nada que alguém poderia me dizer que me faria te mandar embora. Você é minha filha, e eu sempre vou te manter segura comigo. Isso nunca, jamais vai mudar. Durante o fim de semana, mais detalhes emergiram sobre a extensão da manipulação psicológica de Brenda. Ela havia contado a Olive a história sobre crianças cujas mães pararam de amá-las porque eram muito trabalho. Ela havia convencido minha filha de que seus comportamentos normais de 10 anos eram sinais de falhas sérias de caráter, que precisavam ser corrigidas através de disciplina severa. Ela me fez praticar te contar que tudo estava bem, Sofia revelou. Ela disse que se eu alguma vez te contasse o que realmente aconteceu, você ficaria tão desapontada comigo por ser uma encrenqueira que poderia decidir que não me queria mais. A natureza sistemática desse abuso psicológico era tão perturbadora quanto a violência física. Brenda não havia apenas estado machucando minha filha, ela havia estado preparando-a para aceitar abuso como merecido e normal, enquanto garantia que a vítima protegeria o perpetrador por medo de abandono. No domingo à noite eu tinha um quadro completo do que Brenda havia feito e por que ela se sentiu confiante de que poderia se safar. Ela havia escolhido sua vítima cuidadosamente, mirando uma criança que já havia perdido um pai e que ela acreditava não ter ninguém poderoso o suficiente para responsabilizar ela. Ela havia calculado que uma consultora lutando para sobreviver seria grata por cuidado infantil gratuito e não arriscaria desafiar alguém com um trabalho de verdade e aparente estabilidade financeira. Ela havia assumido que sua posição no que ela pensava ser a empresa cliente me dava autoridade e proteção adicionais. Toda a suposição estava errada e segunda-feira de manhã ela ia descobrir quão catastroficamente havia calculado mal a dinâmica de poder em nosso relacionamento. Segunda-feira de manhã chegou cinza e nublada, combinando com meu humor enquanto me preparava para o que seria
uma das confrontações mais satisfatórias da minha carreira profissional. Brenda estava prestes a aprender que suas suposições sobre poder, autoridade e consequências estavam catastroficamente erradas, exatamente às 10 horas. Brenda se sentou na sala de conferências, claramente confusa sobre por que havia sido convocada para uma reunião urgente com a liderança sênior. Ela se vestiu com sua roupa mais profissional, provavelmente assumindo que isso era algum tipo de avaliação de desempenho ou discussão de projeto. Quando entrei pela porta, seu rosto passou por uma transformação notável. Primeiro confusão, depois reconhecimento. Então, puro horror, quando as implicações se abateram sobre ela como uma onda de tsunami. Mariana, o que você está fazendo aqui? Pensei que você ainda estava na Alemanha. Sente-se, Brenda. Precisamos discutir seu emprego na Visão Digital Solutions. Meu emprego. Não entendo o que isso tem a ver com ela. Parou no meio da frase quando o reconhecimento chegou. Você não pode ser a Mariana, que é dona desta empresa e é o que é mais bem-sucedida do que você assumiu. Mais poderosa do que você acreditou. Menos dependente de caridade familiar do que você calculou quando decidiu que minha filha era um alvo seguro para seu abuso. Abri meu laptop e o virei em direção a ela, mostrando o frame congelado do vídeo da senhora Machado. A mão de Brenda levantada para bater na minha filha. O rosto aterrorizado de Sofia, virado para longe em antecipação do golpe. Esta é a evidência de uma funcionária da Tech Video Solutions cometendo abuso infantil contra a filha da CEO. Essas são bases para demissão imediata, processo criminal e responsabilidade civil que poderia te deixar falida pelo resto da sua vida. O som que escapou dela não era bem um suspiro, não era bem um soluço, era o som do mundo inteiro de alguém desabando em tempo real, de suposições cuidadosamente construídas se esfarelando em pó. Mariana, por favor, posso explicar. Eu estava estressada. Perdi a paciência por um momento, mas eu nunca intencionalmente. Este vídeo mostra abuso sistemático ao longo de várias horas. Você disse à minha filha que o pai morto dela ficaria desapontado com ela. Você a treinou para mentir sobre o abuso enquanto a ameaçava com o abandono, se ela alguma vez contasse a verdade. Você usou técnicas de manipulação psicológica sofisticadas para garantir o silêncio da sua vítima, enquanto atacava seu senso fundamental de autoestima. Cliquei play, e a voz gravada de Brenda encheu a sala de conferências. Sua mãe patética não está aqui para te proteger agora. Ela está ocupada demais brincando de empresária para se importar mesmo. Brenda se encolheu como se tivesse sido fisicamente atingida. Desligue isso, por favor. Oh, mas esta é a parte importante. Escute o que você diz depois sobre o pai morto dela. Sua voz gravada continuou com a linha mais cruel. Além disso, quem vai acreditar numa pirralha desajeitada, em vez de uma profissional como eu? Você sistematicamente aterrorizou uma criança enlutada. Continuei usando técnicas de manipulação psicológica projetadas para garantir seu silêncio sobre abuso físico. Você disse a uma criança enlutada que o pai morto dela ficaria desapontado com ela. Você treinou minha filha para mentir sobre o abuso, enquanto simultaneamente atacava seu senso de ser amada e desejada por seu pai sobrevivente. Amanda entrou com uma equipe legal e uma pasta grossa de papelada de demissão. Senhora Brenda, você está sendo demitida por justa causa efetivo imediatamente. As acusações incluem violação das políticas de conduta da empresa e comportamento criminal que reflete negativamente na reputação da Visão Digital. Ações incompatíveis com nossos valores sobre bem-estar infantil e abuso de autoridade sobre indivíduos vulneráveis. Enquanto Amanda lia a carta de demissão formal, listando cada violação de política e a evidência apoiando a demissão imediata, observei Brenda passar pelos estágios clássicos do luto. Negação. Isso não pode estar acontecendo. Raiva. Você não pode destruir minha carreira por um erro. Barganha. Farei qualquer coisa para consertar isso. Depressão. Sentada em silêncio, atônito quando a realidade atingiu. A polícia foi notificada. Continuei. Uma vez que Amanda terminou, Detetive Barbosa entrará em contato com você hoje sobre as acusações criminais, abuso infantil, colocação em perigo, intimidação criminal. E dado o padrão de comportamento que descobrimos, possivelmente acusações adicionais relacionadas aos seus incidentes anteriores com outras crianças incidentes anteriores. Do que você está falando? Abri o arquivo de investigação de Ricardo e comecei a ler Heringer Indústrias, 2019. Demitida após queixas sobre métodos de disciplina severos com crianças durante eventos da empresa. Queixas internas até que vejam 2021 e 2022 sobre comportamento inadequado com filhos da equipe de limpeza incidente da festa de Natal 2022, resultando em hematomas num menino de 7 anos. Cada revelação a atingiu como um golpe físico. Ela pensou que seu padrão de mirar crianças vulneráveis havia passado despercebido, mas investigações corporativas são minuciosas quando precisam ser. Você tem estado sistematicamente abusando crianças por anos. Se você apenas finalmente cometeu o erro de mirar alguém cuja mãe tinha os recursos e determinação para responsabilizá-la, isso vai destruir minha carreira, minha vida inteira. Suas escolhas destruíram sua carreira. Sua decisão de abusar crianças indefesas destruiu sua vida. Estou simplesmente garantindo que haja consequências apropriadas para comportamento criminoso documentado. O momento mais satisfatório veio quando a segurança chegou para escoltá-la para fora do prédio. Vê-la passar pela janela do meu escritório carregando uma caixa de papelão com pertences pessoais. Cabeça baixa em vergonha, enquanto funcionários curiosos sussurravam sobre o que poderia ter causado uma demissão tão dramática no meio do dia. Sentiu uma certeza fria de que justiça estava finalmente sendo servida. Mas a demissão de Brenda era apenas o começo. O caso criminal seria o verdadeiro teste de se nosso sistema legal poderia fornecer responsabilização significativa para alguém que sistematicamente abusou. Crianças. A prisão aconteceu 3 dias depois no
no apartamento dela. Detetive Barbosa e 2 oficiais a levaram sob custódia durante as horas da manhã, e sua foto de fechamento apareceu nas notícias locais dentro de horas. A história era direta, mas condenatória: mulher local presa por acusações de abuso infantil. Após a evidência em vídeo surgir, a audiência preliminar foi agendada para o mês seguinte, mas Viviane me aconselhou que o defensor público sobrecarregado de Brenda provavelmente recomendaria um acordo de confissão em vez de enfrentar um julgamento com júri com evidência em vídeo e avaliação psicológica profissional. Com o relatório da doutora Cecília documentando a natureza sistemática do abuso psicológico combinado com a filmagem da senhora Machado e o padrão de comportamento descoberto na investigação corporativa, este é um caso impossível de ganhar para a defesa, Patrícia explicou. Ela vai se declarar culpada para evitar uma sentença mais longa e a humilhação pública de ter aquele vídeo reproduzido em tribunal aberto, enquanto o processo legal lentamente avançava. Me concentrei no que mais importava: a recuperação de Sofia. A doutora Cecília continuou trabalhando com ela 2 vezes por semana, ajudando-a a processar o trauma e reconstruir seu senso de segurança e autoestima. Crianças são notavelmente resilientes quando se sentem acreditadas e protegidas. A doutora Cecília me assegurou durante uma de nossas consultas. Sofia está respondendo bem à terapia porque sabe que o adulto que a machucou está enfrentando consequências reais e que você tomou ação imediata para protegê-la, uma vez que soube o que estava acontecendo. O processo terapêutico revelou camadas de dano que eu não havia entendido inicialmente. A manipulação psicológica de Brenda havia sido sofisticada e metódica, projetada não apenas para garantir silêncio sobre o abuso físico, mas para, fundamentalmente, alterar a percepção da minha filha sobre si mesma e seu lugar no mundo. Ela convenceu Sofia de que seus comportamentos normais de infância eram evidência de falhas sérias de caráter. Cecília explicou. Derramar coisas, fazer barulho, precisar de atenção. Todas as partes normais de ter 10 anos foram reformuladas como prova de que ela era difícil e problemática. Esse tipo de abuso psicológico ataca o senso de identidade em desenvolvimento da criança. A mudança na minha filha foi gradual, mas inconfundível. Sua confiança natural começou a retornar semana a semana. Ela começou a oferecer informações sobre seu dia, em vez de esperar para ser questionada. As respostas cuidadosas e ensaiadas que haviam partido meu coração foram substituir 10 por tagarelice normal de 10 anos sobre amigos, escola e seus interesses. Durante uma de nossas conversas noturnas, Sofia se abriu sobre a extensão da manipulação psicológica de Brenda de formas que me fizeram entender a verdadeira sofisticação do abuso. Ela costumava me contar histórias sobre crianças cujas mães pararam de amá-las porque eram muito problema, Sofia disse calmamente. Ela disse que é por isso que você trabalhava tanto, porque cuidar de mim era difícil e você gostaria de poder apenas se concentrar no seu trabalho. A crueldade calculada dessas mentiras tirou meu fôlego. Brenda havia usado como arma minhas viagens de trabalho e responsabilidades profissionais, transformando-as em evidência de que eu realmente não queria minha filha. Ela me fez praticar de contar que tudo estava bem. Sofia continuou. Ela disse que se eu alguma vez te contasse o que realmente aconteceu, você ficaria tão desapontada comigo por ser uma encrenqueira que poderia me mandar morar com estranhos como crianças em lares adotivos. Esta revelação mostrou a verdadeira maldade do que Brenda havia feito. Ela não havia apenas abusado da minha filha. Ela havia sistematicamente destruído a habilidade da criança de buscar ajuda ao convencê-la de que reportar o abuso resultaria em abandono pelo único pai que lhe restava. Nada disso era verdade, querida, disse a ela, abraçando-a. Trabalho porque quero construir uma boa vida para nós, não porque cuidar de você é difícil. Você é a coisa mais importante no meu mundo, e nada jamais vai mudar isso. Eu sei disso agora, Sofia disse. A doutora Cecília me ajudou a entender que as coisas mais que a tia Brenda disse eram mentiras que ela contou para me manter assustada e quieta. 3 meses após a prisão, Brenda aceitou um acordo de confissão em vez de enfrentar o julgamento. Os termos foram mais severos do que eu esperava: 24 meses na cadeia do condado, seguidos por 3 anos de liberdade condicional supervisionada com condições rígidas sobre contato com crianças. Na audiência de sentenciamento, me foi dada a oportunidade de fazer uma declaração de impacto da vítima. Havia me preparado cuidadosamente, querendo garantir que o tribunal entendesse não apenas o que Brenda havia feito, mas por que representava uma ameaça tão séria ao bem-estar infantil. Excelência, a ré sistematicamente aterrorizou minha filha de 10 anos, usando técnicas de manipulação psicológica projetadas para garantir seu silêncio sobre abuso físico. Ela disse a uma criança enlutada que seu pai morto ficaria desapontado com ela. Ela treinou minha filha para mentir sobre o abuso, enquanto simultaneamente atacava seu senso de ser amada e desejada por seu pai sobrevivente. Olhei diretamente para Brenda, que estava sentada na mesa da defesa, parecendo uma pessoa completamente diferente da mulher, confiante que uma vez foi condescendente comigo sobre minha carreira. Esta não foi raiva impulsiva ou um momento de controle perdido. Esta foi crueldade calculada, projetada para quebrar o espírito de uma criança, enquanto garantia que o abuso pudesse continuar sem detecção. A Ré se sentiu livre para se comportar desta forma, porque acreditava que minha filha e eu éramos impotentes para desafiar sua autoridade ou responsabilizá-la. Fiz uma pausa, deixando o peso dessas palavras se acomodar no tribunal lotado com observadores da comunidade. O que mais me preocupa é quão cuidadosamente ela selecionou sua vítima. Ela mirou uma criança que já havia perdido um pai usando essa perda como arma contra ela. Ela assumiu que estava lidando com uma
família que carecia dos recursos ou conexões sociais para buscar justiça. Seu padrão de comportamento mostra que este não foi um incidente isolado, mas parte de uma abordagem sistemática para mirar crianças vulneráveis. A juíza honorável Juliana estava claramente comovida pela evidência apresentada em suas observações de sentenciamento. Ela notou a natureza particularmente perturbadora da manipulação psicológica e a forma calculada como Brenda havia escolhido sua vítima. Senhorita Brenda, a natureza sistemática do seu abuso com essa criança, combinada com a manipulação psicológica projetada para garantir seu silêncio e a evidência de incidentes anteriores com outras crianças, representa alguns dos comportamentos mais insensíveis que este tribunal encontrou. O fato de você ter mirado uma criança que já havia perdido seu pai usando essa perda como arma contra ela, demonstra um nível de crueldade que exige a sentença máxima permitida sobre seu acordo de confissão. Quando Brenda foi levada algemada para começar seu período na cadeia, sentiu um profundo senso de encerramento, sabendo que o sistema legal havia reconhecido a seriedade de seus crimes e a natureza sofística de seu comportamento predatório. Mas a verdadeira vitória foi muito mais silenciosa e pessoal naquela noite, quando eu coloquei Olive na cama. Ela me perguntou sobre o sentenciamento com a franqueza que as crianças possuem. Então a tia Brenda vai para a cadeia porque ela me machucou. Sim, querida. Quando adultos machucam crianças, há consequências sérias. A lei protege crianças e tribunais levam esses casos muito a sério. Bom, ela disse simplesmente. Outras crianças também devem estar seguras. Essa resposta me disse tudo o que eu precisava saber sobre sua recuperação. Ela entendeu que falar sobre abuso havia levado à proteção, não punição. Ela havia aprendido que sua voz importava e que adultos que machucam crianças seriam responsabilizados. Os efeitos ondulatórios de buscar responsabilização completa se estenderam muito além da nossa família imediata. A senhora Machado, que havia hesitado em se envolver inicialmente, tornou-se uma defensora de programas de vigilância da vizinhança focados na proteção infantil. Quase não gravei aquele vídeo, ela me disse meses depois. Não queria me envolver no que parecia ser assunto de família. Mas então pensei em como eu me sentiria se alguém visse meu neto sendo machucado e não fizesse nada. A coragem da sua filha em finalmente contar a verdade e sua disposição de buscar justiça, independentemente das complicações familiares, fez toda a nossa vizinhança mais consciente de nossa responsabilidade de proteger todas as crianças. A história levou vários outros pais em nossa área a implementar novos protocolos de segurança para arranjos de babá e ter conversas honestas com seus filhos sobre reconhecer e reportar o comportamento inadequado de cuidadores. Seu caso abriu meus olhos para quão sofisticados predadores podem ser, disse Beatriz, outra mãe da escola de Sofia. Eu havia estado ignorando alguns sinais de alerta sutis sobre mudanças comportamentais do meu filho, após tempo com uma babá particular. Ver como você lidou com essa situação me deu coragem para investigar mais e fazer mudanças para proteger o meu filho. O impacto na visão digital foi igualmente significativo. O caso provocou uma revisão abrangente de nossas políticas sobre conduta de funcionários, particularmente em torno de situações envolvendo crianças ou outras populações vulneráveis. Precisamos reconhecer que nossos procedimentos anteriores não eram adequados. Amanda admitiu durante uma reunião com a equipe executiva, as queixas sobre o comportamento de Brenda com crianças foram registradas, mas não adequadamente escaladas porque foram enquadradas como conflitos de personalidade, em vez de preocupações potenciais de segurança. Implementamos novo treinamento para funcionários de RH e gerentes sobre reconhecer sinais de potencial abuso, procedimentos mais claros de relato para preocupações sobre comportamento de funcionários com populações vulneráveis e verificações de antecedentes mais abrangentes que especificamente procuram padrões de comportamento preocupante, mesmo quando acusações formais não foram registradas. Também estabeleci um fundo de apoio familiar para funcionários da UE, que viajam fornecendo recursos de aconselhamento e assistência para famílias, lidando com trauma ou situações de abuso. O fundo foi projetado para garantir que funcionários não enfrentassem barreiras financeiras para proteger seus filhos ou buscar ajuda profissional apropriada. A resposta da comunidade empresarial sobre como eu havia lidado com a situação foi esmagadoramente positiva. Vários colegas meus me procuraram para discutir suas próprias políticas para lidar com má conduta de funcionários, particularmente em torno de questões envolvendo crianças ou populações vulneráveis. O que mais me impressionou, disse Fernando, CEO de uma grande empresa de tecnologia baseada em São Paulo, foi como você equilibrou relacionamentos familiares com responsabilidade corporativa e proteção infantil. Muitos executivos teriam tentado lidar com algo assim discretamente para evitar publicidade negativa. Mas você entendeu que proteger sua filha significava garantir responsabilização completa através de canais legais apropriados. O reconhecimento levou a oportunidades de falar em conferências de negócios e eventos de defesa infantil. Me encontrei tornando-me uma voz inesperada em discussões sobre ética corporativa, dinâmicas familiares e proteção infantil. A plataforma me permitiu compartilhar insights sobre reconhecer sinais de abuso e a importância de acreditar em crianças quando reportam um comportamento preocupante e a responsabilidade corporativa de proteger membros familiares vulneráveis de funcionários. Meu relacionamento com a família do meu falecido marido exigiu a navegação mais delicada após a condenação de Brenda. Seus pais, Cristina e Fernando, inicialmente lutaram para aceitar que sua filha havia cometido crimes tão sérios contra sua neta. A primeira reunião familiar após o encerramento foi uma das conversas mais difíceis que já tive. Cristina continuava tentando encontrar explicações que minimizassem a responsabilidade de Brenda. Ela tem estado sob muito estresse no trabalho.
Cristina disse. E ela nunca teve filhos próprios, então provavelmente não entendia como lidar com uma criança de 10 anos adequadamente. Cristina disse o mais gentilmente possível. Isto não foi sobre entender crianças. Foi abuso sistemático documentado ao longo de meses com evidência de incidentes anteriores com outras crianças. A avaliação psicológica mostrou técnicas de manipulação sofisticadas projetadas para garantir o silêncio de Sofia enquanto atacava seu senso de autoestima. Fernando foi mais direto em suas perguntas. Você tem certeza de que este vídeo mostra o que você pensa que mostra? Poderia ter havido algum mal-entendido sobre o que estava acontecendo? Em vez de argumentar, tomei uma decisão que foi difícil, mas necessária. Mostrei a eles a avaliação psicológica completa da doutora Cecília e reproduzi partes do vídeo da senhora Patterson que claramente demonstravam a natureza calculada da crueldade de Brenda. A mudança em seu comportamento foi imediata e profunda. Ver sua filha sistematicamente aterrorizar sua neta, vendo a manipulação psicológica sofisticada projetada para garantir o silêncio da criança e lendo sobre o padrão de comportamento com outras crianças, despedaçou sua habilidade de manter negação. Meu Deus, Margaret sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Como ela pôde fazer isso com Sofia? Como não pudemos ver quem ela realmente era? Estamos horrorizados com o que ela fez, Fernando disse, sua voz tremendo. Não tínhamos ideia de que ela era capaz deste tipo de crueldade sistemática. Apoiamos qualquer coisa que você sentiu que precisava fazer para proteger Sofia e queremos que saiba que ela sempre será bem-vinda em nossa casa, com qualquer supervisão que você considere apropriada. A conversa a levou a discussões mais amplas sobre dinâmicas familiares e a importância de priorizar a segurança infantil sobre a harmonia familiar. Ambos os avós começaram a fazer mais esforço para construir relacionamentos genuínos com Sofia, entendendo agora quão importante era para ela se sentir apoiada por todos os adultos em sua família, estendida. Nunca soube realmente como conversar com crianças, Fernando admitiu durante uma conversa posterior. Sempre deixei isso para Cristina, e assumi que ser um bom avô significava fornecer apoio financeiro e aparecer para aniversários. Mas ver o que aconteceu com Brenda me fez perceber que ficar emocionalmente distante não é proteção para Sofia. Ela precisa saber que todos nós vamos escutá-la e acreditar nela se alguém tentar machucá-la novamente. Cristina tornou-se particularmente investida na recuperação de Sofia, comparecendo a algumas sessões de terapia com a doutora Cecília para entender melhor como apoiar uma criança que havia experienciado o trauma. Aprendi que não posso apenas fingir que isso não aconteceu ou tentar voltar ao normal, ela explicou. Sofia precisa saber que os adultos em sua vida levam o que aconteceu a sério e que todos nós mudamos como pensamos sobre proteger crianças. A dinâmica familiar evoluiu para algo mais honesto e menos tolerante à disfunção. Estabelecemos reuniões familiares regulares onde Sofia se sentia confortável, trazendo quaisquer preocupações ou perguntas, e todos se comprometeram a levar suas comunicações a sério, independentemente de quem elas pudessem implicar. 6 meses após o encerramento de Brenda, a doutora Cecília concluiu a terapia individual de Sofia com um prognóstico excelente, mas recomendou aconselhamento familiar para nos ajudar a navegar os efeitos de longo prazo do que havia acontecido. Sofia processou o trauma notavelmente bem. A doutora Cecília explicou durante nossa sessão final: os fatores-chave em sua recuperação foram crença e apoio imediatos de você, ação rápida para remover a ameaça e ver que a pessoa que a machucou enfrentou consequências reais. Esses elementos juntos devolveram a ela seu senso de segurança e agência. As sessões de aconselhamento familiar revelaram como profundamente a experiência havia mudado todos nós. Sofia havia desenvolvido um site notável sobre dinâmicas de poder e a importância de falar sobre comportamento prejudicial. Seus avós haviam aprendido a priorizar segurança infantil sobre harmonia familiar, e eu havia ganhado uma compreensão mais profunda de como predadores operam e a responsabilidade corporativa de proteger indivíduos vulneráveis. Mãe Sofia disse durante uma sessão familiar: acho que o que aconteceu ensinou todos em nossa família que a segurança das crianças é mais importante que manter segredos ou evitar conversas desconfortáveis. É exatamente isso, respondi. E nos ensinou que quando alguém machuca uma criança, tem que haver consequências reais, não apenas reuniões familiares ou promessas de melhorar. Olhando para trás na experiência, 2 anos depois, fico impressionada com como suposições podem ser perigosas em ambas as direções. Brenda assumiu que eu era impotente para desafiar seu comportamento porque via apenas o que esperava: ver uma mãe solteira lutando, dependente de ajuda familiar para cuidado infantil. Ela nunca olhou mais profundamente para entender com quem estava realmente lidando, e essa cegueira à realidade tornou-se sua queda. Mas também aprendi a não assumir que sucesso profissional ou relacionamentos familiares são indicadores confiáveis de caráter. Brenda se apresentou como responsável e cuidadosa, trabalhou com sucesso em ambiente corporativo e havia sido confiada por nossa família por anos. Esses indicadores superficiais escondiam uma capacidade para a crueldade calculada com crianças vulneráveis e manipulação psicológica sofisticada, projetada para garantir que seus crimes passassem despercebidos. A experiência me ensinou a confiar em evidência comportamental sobre suposições sociais, levar comunicações sutis de crianças a sério, mesmo quando não estão explicitamente reportando abuso, e agir decisivamente quando alguém ameaça a segurança da minha família. Mais importante, reforçou minha compreensão de que predadores frequentemente miram crianças precisamente porque assumem que o sistema de apoio da criança é fraco ou desinformado. Mãe, Sofia me disse recentemente,
enquanto discutíamos uma notícia sobre abuso infantil. Acho que a razão pela qual a tia Brenda me escolheu foi porque pensou que você não podia fazer nada sobre isso. O que te faz dizer isso? Ela costumava me dizer que você estava ocupada demais e pobre demais para realmente cuidar de mim adequadamente. Ela disse que é por isso que eu precisava dela para me ensinar como me comportar. Por que você não tinha tempo para fazer isso direito? Ela pensou que era mais importante que você. O insight da minha filha de 12 anos foi notavelmente astuto. Brenda havia de fato mirado Sofia baseada em suposições sobre a vulnerabilidade da nossa família e minha capacidade de responder ao abuso. Ela havia visto o que percebia como fraqueza e oportunidade, nunca imaginando que estava, na verdade, mirando a filha de alguém com recursos ilimitados e instinto protetor feroz. Ela estava muito errada sobre isso, disse a Sofia. E acho que essa é uma lição importante para nós duas pessoas que querem machucar. Outras frequentemente procuram vítimas que pensam que não podem lutar de volta efetivamente, mas elas nem sempre veem o quadro completo. Como ela não sabia que você era dona da empresa onde trabalhava? Exatamente assim, ela fez suposições baseadas em informação limitada, e essas suposições custaram a ela tudo o que pensou que era importante em sua vida. A resposta da comunidade empresarial sobre como lidei com a situação continuou a evoluir de formas positivas. A história tornou-se um estudo de caso em responsabilidade corporativa e a importância de triagem abrangente de antecedentes para posições que fornecem acesso a populações vulneráveis. A reputação da visão digital foi, na verdade, melhorada por nossa resposta decisiva à situação. Clientes e parceiros respeitaram nosso compromisso com responsabilização e proteção infantil, com vários, mencionando especificamente sua aprovação ao renovar contratos. Seu manejo desta crise demonstrou valores em ação, em vez de apenas declarações de política, disse Juliana, diretora de compras para um dos nossos maiores clientes. Mostra que perspectiva digital leva a responsabilidade corporativa a sério, mesmo quando envolve situações pessoais difíceis. O reconhecimento levou a oportunidades expandidas de falar em conferências de negócios e eventos de defesa infantil. Me encontrei tornando-me uma voz em discussões sobre criar ambientes mais seguros para crianças, a interseção de ética corporativa e pessoal e a importância de acreditar e proteger vítimas de abuso. Uma das oportunidades de falar mais significativas foi na Conferência Nacional sobre Proteção à Infância, onde compartilhei o palco com a doutora Cecília e o detetive Barbosa para discutir a abordagem multidisciplinar que havia tornado o caso de Sofia tão bem-sucedido. A lição principal deste caso, a doutora Cecília disse ao público, é que proteger crianças requer coordenação entre famílias, aplicação da lei, profissionais de saúde mental e, às vezes, empregadores. Quando todos esses sistemas trabalham juntos efetivamente, podemos fornecer tanto justiça para vítimas quanto prevenção de abuso futuro. O detetive Barbosa enfatizou a importância de documentação minuciosa e avaliação profissional na construção de casos fortes. A evidência em vídeo foi crucial, mas a avaliação psicológica da doutora Cecília nos ajudou a entender o escopo completo do abuso e demonstrar a natureza sistemática do comportamento da ré. Essa combinação tornou este caso impossível de ganhar para a defesa. Minha contribuição focou no aspecto de responsabilidade corporativa e a importância de levar má conduta de funcionários a sério quando envolve populações vulneráveis. Líderes empresariais têm recursos e influência que vêm com responsabilidades, disse aos participantes da conferência. Quando tomamos conhecimento de comportamento de funcionários que ameaça a bem-estar infantil, temos obrigação de agir decisivamente e apoiar vítimas através de canais apropriados. Às vezes, proteger crianças significa tomar decisões difíceis que afetam relacionamentos familiares ou operações comerciais. O discurso foi posteriormente publicado na revista Gestão Executiva como parte de uma edição especial sobre ética corporativa e responsabilidade social. O artigo gerou discussão significativa em círculos executivos sobre a interseção de obrigações pessoais e profissionais quando se trata de proteger indivíduos vulneráveis. Brenda cumpriu sua sentença completa de 24 meses e foi liberada 8 meses atrás para começar seu período de liberdade condicional. Os termos de sua supervisão são abrangentes e rigorosamente aplicados. Nenhum contato sem supervisão com crianças menores de 16 anos. Aconselhamento psicológico obrigatório e programas de controle de raiva, testes regulares de drogas e álcool, emprego e moradia consistentes e participação em programa especializado para infratores que cometeram crimes contra crianças. Sua oficial de liberdade condicional, Cecília, fornece a atualização dos regulares como parte do programa de notificação da vítima. Brenda está trabalhando em um call center, lidando com atendimento ao cliente para uma companhia de seguros. Uma posição que não requer contato com crianças e mínima interação pública. Ela mora em um apartamento-estúdio, em uma parte diferente da cidade, e parece estar cumprindo todos os termos de sua supervisão. Ela tem sido consistente com suas consultas de aconselhamento e requisitos de emprego. A oficial Oliveira relatou durante nossa última reunião de atualização. A avaliação psicológica indica que ela ganhou alguma percepção sobre o dano que causou, embora se isso representa remorso genuíno ou simplesmente o entendimento de que seu comportamento tem consequências seja difícil de determinar. Não tenho prazer nas circunstâncias reduzidas de Brenda, mas tenho satisfação em saber que o sistema está funcionando como pretendido.
protegido. Alguém que sistematicamente abusou crianças está enfrentando responsabilização contínua e supervisão projetada para prevenir incidentes futuros. As restrições em seu acesso a crianças são particularmente importantes, dado a evidência de que seu comportamento representava um padrão de longo prazo, em vez de incidentes isolados. Mais importante, as consequências abrangentes que ela enfrentou enviam uma mensagem clara a outros potenciais infratores de que abuso infantil será enfrentado com toda a força da lei, independentemente de relacionamentos familiares ou suposições sociais sobre a habilidade de uma vítima de buscar justiça. O resultado mais significativo é que Sofia, agora com 12 anos, cresceu para ser uma jovem mulher, confiante e articulada, que sabe que sua voz importa e que os adultos, em sua vida, vão protegê-la. Ela tornou-se algo como uma conselheira de pares na escola, ajudando outros estudantes que estão lidando com situações familiares difíceis ou bullying. Sua experiência lhe deu insight incomum sobre dinâmicas de poder e a importância de falar sobre comportamento prejudicial. Ela recentemente ajudou um colega de classe a reportar o comportamento inadequado de um treinador voluntário, demonstrando que as lições que aprendeu sobre defesa e proteção estão sendo aplicadas para ajudar outras crianças. Mãe, ela disse recentemente, enquanto me ajudava a preparar uma apresentação de conferência sobre proteção infantil. Você acha que o que aconteceu com a tia Brenda ajudou outras crianças de alguma forma? Acho que sim. Quando pessoas veem que abuso infantil tem consequências sérias, as faz mais cuidadosas sobre seu próprio comportamento e mais propensas a reportar preocupações sobre outras crianças. Sua coragem em contar a verdade, mesmo sendo assustador, provavelmente preveniu que outras crianças fossem machucadas. Então algo bom veio de algo ruim. Sim, querida. É frequentemente assim que mudança positiva acontece. Pessoas que passaram por experiências difíceis podem usar o que aprenderam para ajudar outros a evitar situações similares ou obter ajuda quando precisam. Essa conversa me lembrou por que buscar responsabilizar completa havia sido a escolha certa. Justiça não é apenas sobre punição. É sobre criar um mundo onde o comportamento prejudicial tem consequências claras, onde vítimas são acreditadas e protegidas e onde falar leva a mudança positiva em vez de dano adicional. A história tornou-se parte da minha identidade profissional de formas que nunca esperei até que, vejam agora, faz parceria com organizações locais de defesa infantil, fornecendo recursos tecnológicos e financiamento para programas que treinam adultos para reconhecer sinais de abuso. Também implementamos serviços abrangentes de apoio familiar para funcionários, incluindo recursos de aconselhamento e arranjos de trabalho flexíveis para pais, lidando com desafios de cuidado infantil ou situações de trauma. Nossa cultura corporativa evoluiu para priorizar o bem-estar de funcionários de formas que se estendem muito além de preocupações tradicionais do local de trabalho. A experiência me ensinou que líderes empresariais têm responsabilidades que vão além de margens de lucro e valor para acionistas. Quando você tem recursos e influência, tem a obrigação de usá-los para proteger pessoas vulneráveis, especialmente crianças. Ao refletir sobre tudo o que aconteceu, percebo que a lição mais profunda não foi sobre minha identidade oculta sendo revelada ou sobre usar o poder corporativo para a justiça pessoal. Foi sobre a importância fundamental de acreditar em crianças, agir nessa crença com urgência apropriada e garantir que pessoas que machucam crianças enfrentem consequências significativas que protegem vítimas futuras. A experiência também me ensinou sobre a natureza sofisticada do abuso psicológico e a importância crítica de avaliação e tratamento profissional para vítimas. O trabalho da doutora Cecília com Sofia revelou camadas de manipulação e dano emocional que eu não teria reconhecido sozinha. O processo terapêutico foi crucial não apenas para a cura, mas para entender o escopo completo do que havia sido feito e garantir a recuperação completa. Brenda aprendeu que ações têm consequências permanentes, que suposições sobre dinâmicas de poder podem estar catastroficamente erradas e que abuso infantil será enfrentado com responsabilização completa, independentemente de relacionamentos familiares ou expectativas sociais. Essas lições vieram ao custo de sua carreira, sua reputação, sua liberdade e seu estilo de vida confortável. O preço foi alto porque o crime foi sério e o dano à minha filha foi extensivo. Mais importante, Sofia aprendeu que falar sobre abuso leva à proteção e justiça, que sua voz importa e que os adultos que a amam sempre tomarão a ação para mantê-la segura. Ela aprendeu que merece ser tratada com respeito e gentileza e que qualquer um que a machuque enfrentará consequências sérias. Essas são lições que a serviram bem durante toda a sua vida e potencialmente a ajudarão a proteger outras crianças no futuro. Às vezes, as vitórias mais importantes são silenciosas. Uma criança que se sente segura novamente, uma família que aprendeu a priorizar proteção sobre harmonia, uma comunidade que é mais vigilante sobre proteger seus membros mais vulneráveis e uma cultura empresarial que reconhece suas responsabilidades mais amplas para com a sociedade. Essa é a justiça real. Não vingança, não destruição por si só, mas consequências apropriadas que protegem vítimas futuras, enquanto ajudam sobreviventes a reclamar seu senso de segurança e agência. No final, isso foi o que mais importou garantir que minha filha soubesse que era acreditada, protegida e valorizada acima de tudo, e usar nossa experiência para tornar o mundo um pouco mais seguro para outras crianças que podem enfrentar ameaças similares. Os efeitos ondulatórios continuam até hoje. A Sra. Patterson tornou-se uma
defensora da vizinhança para a segurança infantil. Cristina Ferreira estabeleceram um fundo para recursos terapêuticos para crianças abusadas. As políticas e práticas da visão digital foram adotadas por outras empresas em nossa indústria, e Sofia continua a crescer para ser uma jovem mulher que entende que sua voz tem poder e que usá-la para proteger a si mesma. E outros é tanto um direito quanto uma responsabilidade. 2 anos depois, posso dizer com certeza que cada decisão difícil, cada conversa desconfortável e cada momento de buscar justiça, em vez de tomar o caminho mais fácil do silêncio familiar, valeu a pena. Minha filha está segura. Sua agressora enfrentou responsabilização completa e outras crianças estão melhor protegidas porque nos recusamos a deixar a crueldade sistemática passar sem ser abordada. É assim que proteção real se parece. Não apenas remover ameaças imediatas, mas criar mudança duradoura que previne vítimas futuras e empodera sobreviventes a reconstruir suas vidas com dignidade e força. Mas e você? Deixe nos comentários. Você perdoaria uma cunhada que abusou sistematicamente da sua filha, usando até o luto pelo pai dela como arma? Curta se essa justiça te deu arrepios, se inscreva para mais relatos chocantes como esse e compartilhe com quem precisa ouvir.